A gente está aqui numa Vila Carioca centenária, um conjunto de sobrados residenciais em estilo eclético, construídos entre 1908 e 1910. Aqui onde eu estou é considerado o primeiro bairro da Zona Sul Carioca. É na Glória que ficam alguns dos principais pontos turísticos da cidade, como o Parque do Flamengo, a Praça Paris, Marina da Glória, Museu de Arte Moderna e a Igreja Nossa Senhora da Glória do Outeiro, que deu nome à região e também é uma das mais antigas da cidade. A arquitetura do bairro é influenciada pela francesa. A Glória é um verdadeiro passeio de volta ao tempo. A gente está aqui hoje numa Vila Carioca centenária. Essa vila ela esteve abandonada há décadas, mas agora ela abriga escritórios, ateliês e galerias de arte. Abriga também música e música ao vivo. Toda sexta-feira rola um fim de tarde aqui com direito a jazz. Eu convido vocês a uma deliciosa jam session com o Albraz Quarteto. É o que você confere no programa de hoje. Bom, eu tô aqui com o Albraz Quarteto. Já quero começar perguntando o nome do grupo, né? Por que Albraz? Eu tô sentindo aí que tem alguma fusão aí de jazz. Então, Albraz, a gente, na época que a gente tava nessa de... E aí, qual vai ser o nome? Porque começa assim, né? A gente se reúne, começa a tocar, tudo dá certo. E aí depois tem que batizar. E batizar o grupo é a coisa mais difícil que tem, né? É verdade. E aí foi ideia do Alexandre. Ele deu a ideia desse nome, que all é de tudo, né? Porque a gente toca bossa nova, a gente toca jazz, a gente toca funk, groove, né? Enfim, o nosso critério é música boa, né? A gente pensa, a música é boa, a gente curte tocar, então tá valendo. Vale a pena. O Bra é de Brasil, porque nós somos brasileiros e por mais que a gente toque jazz, por mais que a gente toque funk, a gente toca do nosso jeito, né? Abrasileirado. E o Zezé, aí sim, do jazz, né? Então é como se fosse um pouquinho de tudo de um jeito brasileiro e também jazzista. Que é tocar jazz no Rio de Janeiro? Você acha que tem espaço aí pro gênero? Depende do ponto de vista. A gente é do tipo que prefere acreditar que tem os espaços, só que não são os espaços convencionais. É verdade. Tem que estar atento, tem que procurar, né? Igual esse espaço aqui, é um espaço diferente. Aqui não é um teatro, não é um jazz club, mas a gente está tocando aqui, tem dado certo, né? Quanto tempo vocês estão aqui? Tem uns 8 meses, eu acho. A banda tem quanto tempo de... Aí a formação foi mudando, mas com essa formação tem uns 5, né? E tocar em lugares assim, que a gente, na verdade, não tá na rua. A gente tá dentro de uma vila, né? Que é uma vila histórica. Como é que é? Assim, eu sei que não tem a entrada, tem uma contribuição. Explica um pouquinho, que achei curioso isso. Assim, a gente... Primeiro que essa história de você cobrar um ingresso nesse momento que a gente tá vivendo, porque a gente tem uma crise no Brasil... E aí a gente tem uma crise no estado do Rio e aí a gente tem uma crise na cidade do Rio de Janeiro. Então é uma crise dentro da crise, dentro da outra crise, né? Isso e outras questões comportamentais modificaram consideravelmente o mercado. Então a gente prefere trabalhar com a consciência das pessoas, dizendo a gente não fixa um valor, mas o evento não é gratuito. Parece meio contraditório, né? Mas a questão é essa. Você pode pagar hoje. Exatamente. Você pode contribuir hoje, na semana que vem você vai vir de novo. E aí você dá uma moral a mais e alguém que pode colocar mais compensa talvez um que naquela semana não pôde chegar junto como gostaria, né? É um bom senso. Porque a gente pensa, acima de tudo, a ideia é fazer música de uma maneira acessível. Porque o jazz tem muito ainda essa estética, talvez uma concepção meio elitizada. Sim, é verdade. Né? Só que o jazz, na verdade, nasceu do povo e caiu no gosto da elite americana, né, dentro da história. Mas, basicamente, os músicos de jazz eram pessoas do povo. E a gente acredita que a música, a arte, a cultura deveria ser para todos.
E já que governo nenhum, estadual, federal, não faz esse papel, os artistas sempre fizeram. Viram artistas empreendedores, né? Exatamente. Mais do que nunca. Eu vou mostrar aqui que eu pedi para ver aqui aonde a gente contribui. Ó, e nossa depois... urna. Exatamente. Aqui é a urna que contém o financiamento coletivo do projeto All Brás Quarteto. Dá para sobreviver de música tocando jazz no Rio? Como é que é isso? Tocando só jazz é complicado, né? Então vocês É fazem difícil. outras coisas ou também trocam em outras Não, bandas? Só pra entender? exatamente. Isso. Toca todos os tipos de trabalho. Na verdade, se você pensar, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro, e não só de hoje, a função de músico quase que obrigatoriamente traz embutido a função de professor, profissão de professor, né? Mozart era professor. Desde aquela época. Entendeu? Então pelo menos, ser músico e professor desde sempre. Cada vez mais, isso não é uma exclusividade da música. Para você se colocar no mercado, para você ter fluxo de trabalho, você tem que ir na contramão do que era antigamente, que é a não especialização. Você tem que ter uma certa especialização, mas ser muito versátil. Isso é que vai ser mais decisivo para o mercado de trabalho hoje. Então a gente naturalmente vai fazer casamento, vai fazer evento corporativo, Mas toca vai outro dar estilo aula. de música além do jazz? Sim, Também. sim. Mas vocês todos são músicos ou têm Sim, outra profissão? sim, Eu sempre... sim, somos músicos. A maioria que a gente entrevistou é engenheiro, outro é dentista, outro Mas faz... é músico, né? Deixa eu te dar um exemplo. Eu sou músico, né? Sempre fui músico. E professor. De uns tempos pra cá, eu também trabalho com aluguel de equipamento de som e sonorização. Ah, tá tudo na área, Tá verdade. tudo na área. Sim, Depois sim. disso, passei a trabalhar também com filmagem e edição de vídeo. Então, na verdade, a profissão de músico, nesse sentido do empreendedorismo, passou a exigir esse conhecimento multidisciplinar dos músicos, Perfeito. né? Se você edita um vídeo bem, você vai fazer o seu próprio... Exatamente, exatamente. Você tem que saber um mínimo de filmagem, um mínimo de captação de áudio, um mínimo de edição, um mínimo de redes sociais, de marketing digital, tem que saber. Músico que hoje não sabe disso e não trabalha isso, ele tá ficando cada vez mais à margem. O mundo migrou nessa direção, Sim, né? sim. E isso não é só na música. Mas bacana ver que, né, a gente não desiste, eu também sou. E nesse sentido também, a gente tem uma crise cultural também, Sim, não só sim. uma crise financeira. Eu acho que a nossa abordagem do ingresso consciente meio que convida as pessoas a visitar a sua própria consciência. Poxa, todo mundo gosta de música, mas nem todo mundo pensa que tem que valorizar a música que está ouvindo. Você paga pelo que você está bebendo, você paga pelo que você está escutando também. Ora, paga quanto pode, né? A gente vê que esse formato acaba tendo também a função de formação de plateia. Um show de jazz é muito comum que você, após o primeiro improviso, você gostou daquele improvisador, você gostou da mensagem que ele passou, você aplaude. Então a gente vê muita gente que não tem esse hábito de frequentar, Aplaudir no meio da prestando música, né? atenção como os outros se comportam, às vezes falando um pouco mais alto e o outro que está do lado olha meio de lado. Então também a médio e longo prazo isso é um trabalho de formação de plateia. Mas aí entra num De outro educar problema, né? também, eu De acho. educar, né? exatamente. Exatamente, é isso que eu ia falar. Entra num outro problema, que é o seguinte. A gente estava falando de crises, Sim. no país, no estado, no município, mas é uma crise muito grande na educação, né? Então, assim, por exemplo, a educação musical, que já não é mais uma coisa obrigatória nas escolas, é preocupante, né? Eu dei aula em escola de comunidade, que as crianças não tinham noção do que era o choro. Nunca tinham ouvido falar em chorinho. Então, quando eu coloquei o filme Brasileirinho para passar na tela, que mostrava os bairros Glória, a Urca, centro da cidade tocando choro, as crianças falavam, pô, mas eu nunca vi isso, onde tem isso? Eu não sabia nem da existência do choro. Você imagina o problema que a gente tem com a educação musical. Sim, Né? sim. A Glória tem tudo a ver com jazz, porque eu achei que foi um casamento perfeito, o lugar. assim. Ela tem a coisa do antiguinho, ao mesmo tempo meio... É uma mistura de estilos, né? Tem tudo a ver com jazz, é um ambiente que seja descontraído, um ambiente onde você possa tocar com liberdade. O jazz, na verdade, ele está sendo redescoberto. Se você pensar nos anos 90... tinha muito jazz no Rio de Janeiro, né? E depois isso meio que foi sumindo. E agora eu acho que está
pouco a pouco acontecendo um movimento de retomada dos espaços para esse estilo. E fique claro que essa coisa de antes tinha mais lugar, depois tinha menos jazz acontecendo, não é pela falta de músico. Porque a cidade sempre teve, e agora mais do que nunca, a quantidade de músico bom aqui no Rio de Janeiro é uma quantidade enorme. O evento ele começa com a gente bota uma playlist selecionada de jazz não tão clássico e não tão fácil de ouvir às vezes, que já faz parte de um processo de preparação para o ouvinte que chega, para o ouvido já ir se acostumando às dissonâncias, a já ir se preparando para receber o jazz. A gente faz o primeiro set nós, e o segundo set é uma Jam Session. Jam Session é uma sigla que quer dizer Jazz After Midnight, que é o pós-meia-noite, quando os músicos acabavam os trabalhos e se encontravam lá no bar X ou Y para tocar junto descontraídamente, quando eles se encontravam para tocar para eles e não mais para um público ou um contratante. Bacana. Então vamos lá ouvir, contribuir com All Brass Quarteto.